Muito obrigado por escolher o Ministério de Vídeo e Áudio do Templo Batista Maranata. Depois de ouvir esta mensagem, visite o nosso site www.tbm.org.br. Nossa igreja oferece discipulado cristão, instituto bíblico e muitas oportunidades para o seu crescimento espiritual. Que Deus o abençoe. Maranata, ora vem, Senhor Jesus. Das dificuldades que temos. E hoje à noite eu dei como título apenas essa palavra, oração. O que devemos saber sobre oração quando tratamos disso aos olhos do Senhor Jesus Cristo? E eu quero tratar com os irmãos duas coisas específicas hoje. Primeiro, como Deus nos abençoa quando oramos em nome de Cristo. E segundo, o encorajamento que temos ao observarmos a vida do Senhor Jesus e os seus hábitos de oração. Abra sua Bíblia comigo, Lucas capítulo 11, verso 1. Evangelho segundo Lucas, capítulo 11, verso 1. É interessante que neste versículo nós temos assim descrito: e aconteceu que, estando ele a orar num certo lugar, ele aqui é o Senhor Jesus, quando acabou, lhe disse um dos seus discípulos: Senhor, ensina-nos a orar, como também João ensinou a seus discípulos. É interessante que os discípulos eles estavam observando os hábitos de oração do Senhor Jesus, e isso lhes causou um impacto de tal forma que eles pediram ao Senhor que lhes ensinasse a orar como o Senhor orava. Aquilo que Jesus praticava realmente atingiu os seus discípulos e os levou a esse pedido. E Jesus os ensinou a orar, tanto por suas palavras como pelo seu exemplo, e Jesus faz isso por nós também hoje. O Senhor Jesus nos ensina a orar, irmãos, não somente através do exemplo que Ele dá aqui em Lucas 11, aquilo que chamamos a oração do Pai Nosso, não é? Ou o exemplo de oração que Ele nos dá, a instrução que Ele nos concede, como Jesus também nos ensina através do seu exemplo. Quando Deus quer usar a nossa vida, quando Deus quer que sejamos um instrumento nas mãos dEle, uma das primeiras coisas que Deus faz é nos tornar crentes de oração. Quando Deus está disposto a nos transformar, a nos ensinar, quando Deus está trabalhando conosco, sempre o Senhor nos conduz nesse caminho, levar-nos a dobrar os joelhos diante dEle e a interceder por aquilo que é importante naquele momento. Toda vida usada pelo Senhor, todo servo usado pelo Senhor, sempre terá essa marca. O Senhor fará deste servo um homem e uma mulher de oração. Todas as vezes que Deus quer usar um dos seus filhos, antes de usá-lo, Deus faz com que ele dobre os joelhos e aprenda a importância da intercessão e da oração. É importante dizer que quando Deus trabalha em nossa vida, Ele quer nos conduzir a sermos como Jesus Cristo. Então nós podemos chegar à conclusão que os hábitos de oração do Senhor Jesus e a vida de oração dEle é o objetivo do Senhor copiar essa vida em nós. Ou seja, ter os hábitos de oração do Senhor Jesus Cristo é um caminho, sim, de crescermos espiritualmente e de nos tornarmos semelhantes a Ele. Talvez nós possamos dizer assim: Jesus viveu em outro tempo, Jesus viveu em outra época, em outras prioridades. Verdade, não podemos negar isso. Jesus nunca andou de automóvel e nunca pagou tantos impostos como nós pagamos e nunca sofreu tantas questões como sofremos. Mas ouça uma coisa: o pecado muda de roupa, mas continua sendo pecado. O pecado usa outra maquiagem, outra máscara, mas sempre foi pecado. As coisas que Satanás faz contra os santos de Deus, sempre fez, nunca mudou. E o Senhor Jesus Cristo nos dá o exemplo de como os filhos de Deus vencem as armas de Satanás. Viver em oração é algo que deve ser um objetivo de todos nós. E é por isso, então, importante nós olharmos para os hábitos de oração de Jesus Cristo. Eu quero começar por João capítulo 14, versos 13 e 14. Eu peço que você acompanhe esses versos na sua Bíblia comigo. João capítulo 14 diz assim:
E tudo quanto pedirdes em meu nome eu farei, para que o Pai seja glorificado no Filho. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, eu o farei. Eu quero começar por isso. Nós temos uma bênção, irmãos, que Deus nos deu e deu para ser usado. É a bênção de podermos orar em nome de Jesus Cristo. Ou seja, aqui está a ordem. Se pedirdes alguma coisa em meu nome, e ele repete isso, em meu nome eu o farei. Primeira questão que eu quero citar a respeito disso diz o seguinte: orar em nome do Senhor é a prática de uma regra espiritual que deve guiar toda a nossa conduta. O que eu quero começar dizendo? Não é apenas orar em nome de Cristo. Todas as coisas que fazemos precisam ser em nome de Cristo, inclusive as nossas orações. Tudo aquilo que envolve a nossa vida deve ser realmente guiado e conduzido pelo Senhor. As nossas orações precisam ser levantadas a Deus em nome de Cristo, mas toda a nossa vida deve ser feita desta maneira. Colossenses 3,17 diz: e quando fizerdes por palavra ou por obras, fazei tudo em nome do Senhor Jesus, dando por ele graças a Deus Pai. Então notem que Paulo está nos chamando a atenção. Tudo quanto fizerdes, palavras, obras, façam tudo como legítimos representantes de Jesus Cristo. Tudo em nome do Senhor Jesus, ou seja, a vida inteira do cristão, seja em palavra, seja em ação, precisa estar centrada em Cristo. E ao fazermos isso, nós estamos demonstrando duas questões importantes. A primeira delas, que nós agimos em obediência à autoridade dele. Por que nós não oramos no nosso nome? No nome de um apóstolo ou de um pastor? No nome de qualquer outro cristão? Porque a autoridade sobre nós vem do Senhor Jesus Cristo. Quando nós oramos em nome de Cristo, nós estamos dizendo na autoridade dele apenas. É no nome dele que oramos, de acordo com a obediência àquilo que ele nos mandou. E em segundo lugar, quer dizer que nós estamos na dependência da sua intercessão. Quando eu oro em nome de Cristo, eu estou dizendo que eu estou debaixo da dependência da intercessão dele em meu favor. É em nome dele, é nele que eu confio, é nele que eu espero, é nele que eu deposito a minha confiança. E isso tem uma causa e uma consequência. Qual é a causa? Fazei tudo em nome do Senhor Jesus. Qual é a consequência disso? 1 Coríntios 10, 31 diz: fazei tudo para a glória de Deus. Quando fazemos em nome de Cristo, na autoridade e na dependência dele, o nome de Deus é glorificado. Isso quer dizer que todas as coisas em nossa vida precisam ter Cristo em mente. É aquilo que nós chamamos de vida cristocêntrica. E é interessante, eu já citei isso aos irmãos, mas vou repeti-lo. No Velho Testamento, idolatria, a palavra idolatria e as expressões de idolatria era quando as pessoas se curvavam diante de ídolos de barro, de madeira, de pedra, seja do que for. Quando você traz essa ideia de idolatria para o Novo Testamento, agora idolatria já não são mais ídolos, diante das quais as pessoas se curvam, mas é aquilo que nós chamamos de idolatria dos desejos. No Novo Testamento nós somos chamados a atenção para não fazermos dos nossos desejos o nosso ídolo. Ou seja, não centrarmos a vida em nós mesmos, naquilo que eu quero, naquilo que eu desejo, naquilo que me satisfaz. Quando o crente ora em nome de Cristo, quando o crente vive em nome de Cristo, ele faz aquilo que Cristo quer, aquilo que Cristo deseja e aquilo que satisfaz a Cristo. E quando nós aprendemos a viver desta maneira, nós provamos realmente de uma vida e de uma satisfação que somente viver em nome de Cristo nos dá. Satisfaça todos os seus desejos e você vai ser um sedento eterno. Satisfaça os desejos de Cristo e você provará de uma satisfação inigualável. Servir a Cristo é inigualável. Em segundo lugar, orar em nome do Senhor significa, e eu citei isso de início, que reconhecemos a sua autoridade.
Notem que em João 15,16 o próprio Senhor diz: não me escolhestes vós a mim, mas eu vos escolhi a vós e vos nomeei, para que vades e deis fruto, e o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedirdes ao Pai, Ele vô-lo conceda. Notem que aqui há uma coisa muito clara. A quem nós oramos quando estamos fazendo isso? Estamos falando com Deus Pai especificamente. Nós oramos a Deus Pai. Mas em nome de quem oramos? Em nome do Senhor Jesus Cristo. E foi isso que Ele nos lembrou em João 14. Orar em nome do Senhor significa que nós reconhecemos a autoridade dEle para fazer isso. Quando o Senhor Jesus veio a este mundo, e após concluir a sua obra redentora, Ele assentou-se à destra de Deus. E Hebreus diz que de lá Ele intercede por nós. É nos méritos de quem que nós pedimos as coisas a Deus? Infelizmente, nós podemos adquirir um hábito que é pecaminoso. Que é qual hábito? Eu já citei aos irmãos o exemplo daquelas balanças de 2 pratos. E isso é usado frequentemente para ilustrar uma coisa. É aquela balança que você coloca um elemento de 1 quilo aqui e vai colocando bananas aqui até ter 1 quilo, não é? Quando equilibra, dá ali no fiel, tinha 1 quilo de banana. Então, era aquela balança de 2 pratos. Nós temos uma tendência, irmãos, que é a seguinte: nós colocamos os nossos pecados num dos pratos, e para contrabalancear isso, nós colocamos as nossas boas obras nesse outro prato aqui. Quando a gente sente que o prato dos pecados está muito pesado, a gente começa a querer fazer algo bom para que isso se equilibre. E é interessante como a nossa consciência trabalha nisso. Eu fico pensando nas coisas erradas que fiz e começo a tentar fazer coisas certas para equilibrar isso, pensando, olha, se eu fizer mais coisas certas, então Deus vai me ouvir. Olha, você pode fazer todas as coisas certas que você conseguir, mas não é esse o motivo que Deus te ouve. É claro que é preciso santidade de vida, não haver pecado encoberto, tudo isso é certo e bíblico. Mas só tem uma pessoa às quais os méritos são aceitos por Deus para que a sua oração seja ouvida. Você precisa orar nos méritos de Cristo. Só Ele tem os méritos necessários para que a tua oração chegue diante de Deus. E quando você ora em nome de Cristo, você está orando na autoridade dEle e nos méritos que pertencem a Ele. É como se ao final da oração você dissesse: Pai, eu te pedi todas essas coisas. Eu sei que eu não mereço nenhuma delas, mas é o Senhor Jesus que morreu por mim, e é nos méritos dEle que eu te peço. Se nós fôssemos esperar merecer alguma coisa, quem de nós receberia algo? Quem de nós pode dizer que merece ir para o céu? Nenhum de nós. Nós vamos para o céu apesar de quem somos, e vamos para o céu nos méritos do Senhor Jesus. É dEle a autoridade quando oramos. É dEle a autoridade quando pedimos. Jesus intercedeu constantemente pelos seus discípulos. E numa das suas orações Ele intercede por todos aqueles que haviam ainda de crer nele. Então, no nome e na autoridade dEle que nós oramos. Em terceiro lugar, orar no nome do Senhor foi o modo que Ele nos deu para buscá-lo durante a sua ausência. Notem o que Jesus ensina em João 16. E naquele dia nada me perguntareis. Na verdade, vos digo que tudo quanto pedirdes a meu Pai em meu nome, Ele vô-lo há de dar. Até agora nada pedistes em meu nome. Pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Notem que Jesus diz que até aquele dia nenhum dos seus discípulos tinha orado em nome dEle. Nada do que eles pediam era em nome dEle, nada do que eles pediam ao Pai era em nome dEle. Ele diz, até agora, nada pedistes em meu nome, mas então Ele diz, pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Ou seja, durante a sua ausência, após Ele ser assunto aos céus, entre as suas duas vindas, até que Ele venha nos buscar, nós temos a oração como um modo de buscá-lo e um modo de receber aquilo que temos lhe pedido. Jesus aqui reafirma
que os pedidos em seu nome seriam atendidos por Deus Pai. Até agora eles não tinham feito nada disso, mas a partir dali eles tinham este objetivo e tinham este privilégio. Orar a Deus em nome de Cristo é um privilégio que Ele nos deu. Nós não o vemos fisicamente, nós cremos na sua presença. Ele disse, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estarei com eles. Cremos na presença real de Jesus Cristo em nosso meio, porque a Bíblia assim nos diz. Mas a oração é uma forma de buscarmos a Ele como os discípulos o buscavam quando Ele estava aqui entre eles. Num momento, em 3 anos e meio, Ele andou com seus discípulos, mas quando Ele é levado aos céus, Ele deixa uma porta aberta para que os seus discípulos o buscassem. Qual é o meio? A oração. É interessante isto. A oração tem o poder de encorajar a vida de um crente como poucas coisas o têm. A oração tem o poder de aperfeiçoar um crente como poucas coisas o têm. E a oração tem o poder de trazer consolo e alívio como poucas coisas o têm. Eu não sei se você já provou disso, mas nos momentos de aflição, momentos onde parece que a vida se torna pesada, ou até momentos quando parece que nós não vamos conseguir resistir ou seguir em frente. Irmãos, a oração é maravilhosa. A oração, e um irmão disse isso, traz o céu para o coração do crente. Isso é verdade. A oração traz a presença de Deus próxima de nós, agindo, nos confortando e dirigindo. Sabe quem nos deu isso? Foi Cristo. Um privilégio. Enquanto Ele não estivesse aqui fisicamente conosco, olha, tudo quanto pedirdes ao meu Pai em meu nome, Ele vou-lo há de dar. É uma promessa preciosa de Cristo. Não se olvide de usar desta promessa. Em quarto lugar, orar em nome do Senhor Jesus é reconhecer que a resposta às nossas orações é fruto dos seus méritos, como dissemos aos irmãos. Ou seja, orar ao Senhor em nome dEle, orar a Deus em nome de Cristo, é reconhecer que nós não realizamos grandes sacrifícios, não fizemos coisas incomuns e nem temos qualquer mérito que torne Deus obrigado de responder às nossas orações. Irmãos, Deus não é obrigado a absolutamente nada. E é interessante observarmos isso quando olhamos pelo viés da graça de Deus, ou seja, aquilo que a Bíblia fala sobre a graça de Deus. A graça de Deus, ela se manifesta não diante de obrigatoriedade, ou seja, Deus sendo obrigado a manifestá-la. A graça de Deus se manifesta onde o ser humano não merece. Onde não há merecimento, não há mérito, não há obrigação nenhuma. E ela continua a agir enquanto não há obrigação dela agir. Quando o Senhor nos ensina a orar no nome dEle, Ele está nos ensinando uma lição muito importante. Que tudo que Ele nos dá porque Ele é bom. Observe uma coisa. Quando em Mateus 6, Jesus ensinou seus discípulos a orar, Ele disse o seguinte: e orando, não useis de vãs repetições como os gentios, que pensam que por seu muito falar serão ouvidos. Eu não quero desencorajá-lo a essas práticas, pense bem, mas quero usá-las como exemplo. Deus não é obrigado a responder às nossas orações porque oramos de joelhos. Senhor, eu estive 3 horas de joelhos orando, agora eu quero que o Senhor responda. Deus não é obrigado a responder às nossas orações porque atravessamos a madrugada orando. E olha, eu tenho encorajado os irmãos a fazerem isso, a usarem as horas da madrugada para orarem. Mas não é porque é de madrugada que Deus ouve as nossas orações. Deus não ouve as nossas orações porque estamos fazendo um sacrifício tremendo. Eu vou usar um exemplo agora. Lembra de Elias e os sacerdotes de Belial, os sacerdotes de Baal? Lembra o que aqueles homens fizeram para serem ouvidos pelo seu Deus? Elias zombava deles porque eles gritavam tanto que Elias disse: olha, grita mais, quem sabe ele está dormindo, quem sabe ele é surdo, quem sabe ele tem algum problema assim.
E depois de gritarem e fazerem aquele escarcéu todo, a história mostra que eles começaram a se cortar. Isso se chama autoflagelo. Irmão, você pode fazer o que você bem entender, mas não é isso que te levará a Deus responder às vossas orações. Em Deuteronômio 9:5, temos um exemplo disso quando diz: não é por causa da tua justiça, nem pela retidão do teu coração que entras a possuir a sua terra, Deus disse a Israel. Não é porque vocês são justos e nem porque o coração de vocês é, vamos dizer assim, certinho. Não. 1 Timóteo 2,5 nos dá a razão porque Deus ouve as nossas orações. Porque há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. É só por causa dele, por causa de ninguém mais. É porque Jesus é o nosso intercessor, o mediador entre nós e Deus, que Deus responde às nossas orações. Hebreus 10:19 diz: tendo, pois, irmãos, ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Lembre-se que até o dia em que Jesus morreu, só um homem, uma vez por ano, podia adentrar no Santo dos Santos, não sem sangue. Ele precisa levar o sangue do animal que foi oferecido fora e assim adentrar no Santo dos Santos. Se alguém fizesse isso de outra maneira, morreria. E se o sumo sacerdote que fizesse isso estivesse em pecado, morreria também. Eles não tinham coragem de fazer isso. Mas a partir do dia em que Jesus foi aos céus, a partir do momento que Ele nos adquire a redenção, é dito: tendo ousadia para entrar no santuário pelo sangue de Jesus. Sabe o que Deus está dizendo aqui? Ele está dizendo: venham, pecadores, venham, vocês são bem-vindos. Venham todos vocês, cujo pecado os condenou antes que o sangue de Cristo vos lavasse. Há uma mensagem incrível dessas no livro de Isaías. O livro de Isaías é graça de Deus do começo ao fim, é o evangelho do Velho Testamento. E em Isaías 1,18 diz assim: vinde e arrazoemos, diz o Senhor, ainda que os vossos pecados sejam como a escarlata, eu os tornarei brancos como a neve. Sabe o que Isaías estava dizendo? Venham, venham, pecadores, diante do trono da graça, pelo nome de Jesus Cristo. Ele está dizendo que não importa quem somos, importa quem Jesus é, importa os méritos dele, e não pecadores como nós quem somos. É por Jesus que Deus nos ouve. E assim podemos chegar à quinta questão. Jesus garantiu que a oração em seu nome lhes garantia aos seus discípulos a continuidade da alegria que sentiam junto dele. Em João 16:24 ele diz: pedi e recebereis, para que o vosso gozo se cumpra. Então a alegria é o benefício central que resulta da oração, ou seja, o consolo e alívio que vem de Deus, a alegria da comunhão com Ele, é resultado de termos uma vida em oração. João 15:11 diz claramente: tenho-vos dito isto, para que o meu gozo permaneça em vós e o vosso gozo seja completo. Ou seja, a oração é o meio pelo qual Deus nos deu de nos enchermos do seu Espírito e de termos como resultado a alegria. Se você já prestou atenção em Gálatas 5:22, ao dizer que o fruto do Espírito é amor, ele diz que também é gozo, alegria. Sabe por quê, irmãos? Muitas vezes nos falta esta alegria. Isso é um sintoma que podemos observar externamente. Muitos crentes vivem uma alegria sem o vivem uma vida sem o regozijo que o Espírito Santo concede, porque vivem uma vida sem oração. Muitos crentes vivem como se a vida fosse um fardo pesadíssimo, porque ainda não aprenderam o valor de buscar a Cristo em oração. Felizmente, muitos filhos de Deus têm carregado uma carga que pode ser deixada aos pés da cruz, simplesmente, quando vivemos uma vida de oração. Já acompanhei alguns irmãos que viviam os seus últimos dias neste mundo, e de todos eles pude aprender
o valor da vida de oração quando estamos prestes a partir para a eternidade. Todo consolo, todo cuidado, tudo aquilo que o Espírito Santo faz em nossos corações, simplesmente como resultado da comunhão com Deus em oração. Ao terminar essa quinta questão, eu preciso dizer-lhe então, pode ser que a causa das aflições e da falta de regozijo na sua vida seja exatamente isto. Você não está se dedicando à vida de oração como deveria se dedicar. Não está praticando oração em nome de Cristo como deveria praticar. E a consequência é que os resultados da oração não se veem em tua vida. Por isso eu quero terminar falando o que aprendemos do fato de Jesus ser um homem de oração. Não há melhor coisa do que, nesse momento, querendo isso em nossa vida, olhar para Cristo e observarmos então o que aprendemos dele sobre a sua vida de oração e os resultados disso. Em primeiro lugar, eu vou citar apenas 3 questões. O fato de Jesus ser um homem de oração revela a sua humanidade e a sua sujeição a Deus. Por que Jesus orava? Porque era um homem como nós. Você já conseguiu contar no Novo Testamento quantas vezes você encontra Jesus orando? Quantas vezes você encontra dizendo que ele retirou-se para orar? Em Hebreus 4,15, nos traz a razão por que isso acontecia. Porque não temos um sumo sacerdote que não possa compadecer-se das nossas fraquezas. Porém, um que, como nós, em tudo foi tentado, mas sem pecado. Sim, ele sofreu todo tipo de tentação neste mundo. E é por isso que ele orava. Um homem de oração. Além disso, Jesus demonstrou através disso, através da sua vida de oração, uma completa sujeição a Deus Pai. Você lembra no Getsêmani o que aconteceu? Lembram? Nós citamos isso hoje de manhã. Jesus chega para orar com os seus discípulos, ele está lá orando, os discípulos adormecem, e você lembra qual foi o pedido do Senhor? Pai, se possível, passa de mim este cálice. Qual era o cálice? O sofrimento da cruz e tudo que adviria ali algumas horas. Mas ele termina a sua oração dizendo: todavia não seja como eu quero, mas como tu queres. É interessante isso. Hebreus 5,8 diz: ainda que era filho, aprendeu a obediência por aquilo que padeceu. Como Jesus aprendeu a obediência? Preparando-se em oração. Ele obedeceu a tudo aquilo que Deus lhe mandou, preparando-se em oração. Hebreus 5,7, o versículo anterior diz o seguinte: o qual nos dias da sua carne, oferecendo com grande clamor e lágrimas, orações e súplicas ao que o podia livrar da morte, foi ouvido quanto ao que temia. Aqui é interessante. Quando diz que ele foi ouvido, quer dizer que Deus lhe mostrou claramente que ele enfrentava a morte, sabendo que essa era a vontade do Pai. E notem como a oração é importante nisso, irmãos. Nem sempre nós vamos fazer aquilo que queremos. Por vezes Deus vai nos dirigir e vai nos conduzir a fazer coisas que no nosso próprio coração nós não queremos. Você pode orar assim: Pai, eu quero tal coisa, e Deus demonstrar claramente a você que o caminho é outro, que o caminho é diferente daquele que você quer. Sabe qual é a questão que Deus coloca diante de nós nessas circunstâncias? Orem. Você fará aquilo que Deus quer que você faça, não aquilo que seu coração quer fazer. Mas sabe por que você fará? Porque você tem a firme certeza que é aquilo que Deus quer. Simplesmente.
Senhor, não é o que o meu coração quer, mas eu busquei o Senhor em oração e eu entendo que é aquilo que tu quer. Então, acima daquilo que o meu coração quer, acima daquilo que o meu desejo quer, eu vou fazer aquilo que o Senhor quer. E Deus dará forças. Jesus foi ouvido quanto ao que temia. Ele morreu convicto de que aquela era a vontade do Pai. Enfrentou a dor e a cruz, sabendo que ao fazer isso, estava cumprindo aquilo que Deus queria dele. O que nós aprendemos disso? Que muitas vezes o que impede a nossa vida de oração é a noção errada que nós temos de nós mesmos. Nós nos consideramos mais do que realmente somos. Agora olhe para Cristo. Filipenses diz dele, que sendo em forma de Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas esvaziou-se a si mesmo, tomando a forma de servo e fazendo-se semelhante aos homens. Faça aquilo que Deus quer. Em segundo lugar, Jesus orava para demonstrar a sua comunhão com o Pai. E é interessante como em João 11 isso é demonstrado. Diz assim nos versos 41 e 42. Tiraram, pois, a pedra de onde o defunto jazia, e Jesus, levantando os olhos para cima, disse, Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu pensei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. Pai, graças te dou por me haveres ouvido. É interessante isso. Jesus não somente orava, mas Jesus queria que aquelas pessoas soubessem que Deus estava ouvindo a oração dele. Jesus não somente orava, mas Jesus testemunhava disso. E deixa eu usar um exemplo com você de como isso se torna prático. Infelizmente, alguns crentes sentem-se envergonhados de orar em lugares públicos. Talvez seja o seu caso, não se sinta constrangido por isso, mas eu quero lhe demonstrar a importância disso. Muitas vezes nós temos toda a coragem de orar em particular, apenas Deus está nos ouvindo, ninguém mais, mas nos falta a coragem de demonstrar isso publicamente. Quando Jesus foi orar aqui na ocasião de Lázaro, ele diz, eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste, ou seja, para que as pessoas ouvissem que ele estava falando com Deus. Irmãos, quando oramos também é uma maneira de testemunhar da nossa confiança em Deus Pai. Quando meus meninos eram menores, eu notava que eles ficavam um pouco envergonhados se, quando nós íamos num restaurante, algum lugar público, antes de se alimentar, nós deixávamos a comida ali e orávamos em voz alta, agradecendo a Deus por aquele alimento. Eu sei que as pessoas olhavam e ficavam observando. Depois de algum tempo, eles já adquiriram o hábito de deixar o alimento ali e esperar que orássemos. E algumas vezes eu fazia o teste, ficava prolongando, não falava nada, e eles perguntavam, nós vamos orar? Vamos, por que não? Alguns olhavam, alguns até se constrangiam por orarmos em voz alta. Não tem problema isso. Não estávamos ofendendo ninguém. Apenas estávamos dizendo àquelas pessoas que nós somos gratos a Deus por nos dar o alimento. E que nós reconhecemos que o alimento vem das mãos dele. Muitas vezes, quando eu faço visitas hospitalares, há mais de uma pessoa no quarto. E quando nós oramos com aquele que nós fomos visitar, algumas vezes as pessoas olham, algumas estão conversando, não se preocupam de parar, mas algumas vezes, quando notam que vamos orar, as pessoas dizem, ei, ore por mim também. É um testemunho. E é bom que seja assim. Então, irmãos, a nossa oração é uma demonstração que nós confiamos que Deus ouve-nos. Não tenha vergonha de fazer isso em lugar algum. Talvez, eu creio que diversos irmãos aqui têm os seus próprios negócios, não tem problema algum reunir os funcionários, os colaboradores antes do serviço e dizer, vamos orar, vamos ler a Bíblia, vamos pedir que Deus abençoe o nosso dia. Na escola, na faculdade, antes de começar as aulas, vamos pedir em primeiro lugar que Deus nos abençoe, que Deus conduza essa aula, que possamos aprender. Durante uma viagem, estando na rodoviária, no aeroporto, uma viagem de carro, não importa. Ei, espere aí, antes de entrarmos no carro, vamos orar. Antes de entrarmos no avião, vamos orar. Antes que o ônibus saia, vamos orar.
Não há problema algum com isso. Nós estamos testemunhando que, antes de tudo, nós confiamos no nosso Deus. Pratique isso. Desde que as pessoas saibam que você ora. Desde que as pessoas saibam que você confia em Deus. Não há vergonha alguma nesta questão. E, finalmente, para completarmos, Jesus orava porque reconhecia a necessidade de discernimento diante de momentos importantes. Note em Lucas capítulo 6, versos 12 e 13, e aconteceu que naqueles dias subiu ao monte a orar, e passou a noite em oração a Deus, e quando já era dia, chamou a si os seus discípulos, e escolheu 12 deles, a quem também deu o nome de apóstolos. Jesus aqui dá um exemplo. Antes de decisões que eram importantes e que necessitavam de discernimento, o que Jesus fazia? Orava. Jesus podia simplesmente ter chegado em meio às dezenas de discípulos que ele tinha e dizer: você, 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 você e você. Mas ele não fez isso. Antes de nomeá-los, ele orou. Mesmo sendo Deus, ele orou. E ele nos dá o exemplo disso. Esse período de oração dele não ocupou o tempo vago que ele tinha, mas o texto diz: e passou a noite em oração a Deus. Eu quero terminar com isto. Sabe por que às vezes, e normalmente, os nossos planos não dão certo? Porque, em primeiro lugar, nós somos pessoas avessas ao planejamento. Não queremos perder tempo planejando. E mais do que isso, não queremos perder tempo com Deus planejando o que devemos fazer. Grande parte dos nossos problemas advém porque antes de agirmos, devíamos orar. E normalmente agimos para só depois orar, pedindo que Deus confirme aquilo que as nossas mãos fizeram. Por vezes agimos, e quando as coisas não vão bem, oramos. Não está aí o nosso erro. O que devemos fazer é o que Jesus fez. Primeiro ele orava, depois ele fazia. Primeiro ele buscava a vontade de Deus, e depois ele cumpria a vontade de Deus na vida dele. Irmão, torne isso um hábito na sua vida, em qualquer questão. Não estou dizendo nas grandes questões, nas pequenas e nas grandes. Seja qualquer questão, tome como hábito buscar a Deus antes de tomar suas decisões. Buscar a Deus antes de fazer os seus planos. Buscar a Deus antes de decidir por isto ou aquilo. O máximo que você ouvirá? Não. Mas seu sempre dirá, ou sim, ou não, ou o quê? Espere. Não é a hora. Mas não é melhor ter o sim, o não ou o espere de Deus do que o sim e o não do nosso coração? Deus nos tem dado um privilégio tremendo, o de ouvir as nossas orações. Usemos, pratiquemos isso, invista tempo nisso, sim, invista suas horas nisso, em orar e buscar a Deus e interceder. Faça isso. Os planos, quando levados a Deus em oração, são dirigidos e abençoados por Ele. Há algo melhor do que isso? Não. Então pratique. Tudo o que pedirdes em meu nome, eu vou-lo concederei. Então faça isso. Primeiro ore, depois faça. Vamos fechar os nossos olhos, vamos orar. Pai, é um privilégio